Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito o vereador Paulo Glinski para realizar a leitura de um versículo da Bíblia. O Senhor está comigo. Não temerei o que pode me fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Amém. Estando presente a maioria dos senhores e das senhoras vereadoras, declaro aberta a presente sessão. Regimentalmente, convidamos a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas, letra de Frei Eusério Schmidt, melodia de Elmi Ventmayer. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta o hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Capital da erva mate do pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria, oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos lendos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, a vereadora Thelma Bley, a realizar leitura do expediente de hoje. Expediente de 6 de maio de 2019. Ofício número 016/2019 da Secretaria Municipal de Administração, comunicando o sancionamento dos projetos de leis números 14, 30, 29, 13 e 31 de 2019.
convite da Embrapa para o encontro com parceiros e lideranças que ocorrerá no dia 10 de maio de 2019. Ofício número 194 de 2019, do senador Esperidião Amin, acusando o recebimento do requerimento número 207 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 31 de 2019, da Unidade de Atendimento da Educação de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 230 de 2019, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 041 de 2019, da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 228 de 2019, de autoria da vereadora Camila Lima. Ofício número 065 de 2019, do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 187 de 2019, de autoria do vereador Nilson Kochaski. Ofício número 066 de 2019, do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 212 de 2019, de autoria do vereador Nilson Kochaski. Ofício número 067 de 2019, do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 244 de 2019, de autoria do vereador Chico Mineiro. Ofício número 069 de 2019, do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 234 de 2019, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 070 e 71 de 2019, do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, solicitando ajuda financeira por parte desta Casa de Leis. Ofícios números 93, 96, 97 e 98 de 2019, do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de Lei número 43 de 2019, que dispõe sobre a desafetação de bem público, autoriza a cessão de uso e dá outras providências. Projeto de Lei número 44 de 2019, que autoriza o repasse financeiro à Associação Canoinhense de Deficientes, ACD, e adota outras providências. Projeto de Lei número 45 de 2019, que cria cargos públicos no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Projeto de Lei número 46 de 2019, que autoriza a custear despesas e dá outras providências. Ordem do dia. Votação única. Veto parcial ao projeto de lei número 05 de 2019, que dispõe sobre a implantação de bueiros inteligentes no município de Canoinhas e adota outras providências. Veto ao projeto de lei número 127 de 2018, que dispõe sobre a inclusão do empreendedorismo como tema extracurricular e transversal na rede municipal de ensino de Canoinhas. Para a segunda votação, o projeto de lei número 38 de 2019, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 6.313, de 18 de dezembro de 2018. Projeto de lei número 39 de 2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a permitir o uso do quiosque da Praça Oswaldo de Oliveira. Projeto de lei número 40 de 2019, que autoriza a reversão ao município de Canoinhas da concessão de uso do imóvel matriculado sob o número 7.084. Indicações. A indicação número 129 de 2019, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, para que seja realizado o patrulhamento, a colocação de pedras ou cascalho na rua Joaquim Vieira de Lima, nas proximidades da residência de número 2006, bairro Campo da Água Verde. Era isso que continhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito à primeira secretária informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Ninguém inscrito. Passamos ao grande expediente. Solicito à primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Ninguém inscrito. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente,
Com a palavra, o vereador Paulinho Basílio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, às vereadoras Thelma, Camila e Norma. Boa noite ao professor Luiz Alberto Brantes, presidente Ismael, Maria Helena, professora Patrícia, seja bem-vinda, todos os alunos e demais canoenses que nos prestigiam na noite de hoje. Senhor presidente e colegas, como na última sessão que tivemos, me comprometi a conversar com a reitora Solange, da nossa UNC, sobre o projeto número 40 de 2019, realizei essa conversa, estive hoje em contato com ela, e ela comunicou que amanhã ela dará um jeito aí na sua agenda para que possa vir conversar conosco melhor acerca desse projeto, né? Nós fizemos uma conversa na reunião das comissões com os demais colegas. Em comum acordo, chegamos então que deveríamos pedir a retirada nesse momento para que a reitora possa vir nos explicar de uma maneira assim mais tranquila, para que não cause trauma nem do lado de cá nem do lado de lá. Então, por isso, colegas e senhor presidente, eu solicito a retirada do projeto de lei número 40 de 2019. Eu coloco em discussão a solicitação do vereador Paulinho com relação à retirada da ordem do dia de hoje do projeto de lei 040/2019. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar Sidowski. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a comunidade que nos prestigia nesta noite, em especial o meu amigo Ismael de Carvalho, que se faz presente, o Luiz Brandes, diretor da universidade, dona Maria Helena, demais pessoas que nos prestigiam nesta noite, internautas, colaboradores, boa noite a todos. Com relação a esse projeto, nós havíamos discutido ele na sessão anterior, e naquele mesmo dia a gente até colocou em primeira votação, até houve uma fala no sentido de retirarmos o projeto naquele momento. Mas a gente acabou alinhando isso para que no dia de hoje a gente tivesse a decisão e a reunião, a votação em definitivo. Mas, como não foi possível a presença da reitora nesse dia para discutir conosco, e ela se comprometeu de vir no dia de amanhã, obviamente que a gente vai, o meu voto, colocar o meu voto, né, cada um dos senhores e senhoras vereadoras tem a sua autonomia do seu voto, mas o meu já vou colocar favorável à retirada, mas que daí no dia de amanhã a gente ouve as devidas colocações, termos esse entendimento, e após esse diálogo, Brandes, a gente daí tomará cada um a sua posição com relação a dar sequência na votação ou aumentar a discussão com relação a esse imóvel. Mas, no dia de hoje, o meu voto, e como líder do governo, eu peço a retirada também e voto favorável à retirada do projeto. E daí, no dia de amanhã a gente discute ele novamente. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, Ismael, Brandes, a Maria Helena, demais pessoas da comunidade. O vereador Paulinho já explicou e já houve um compromisso assumido nas comissões de retirar. Só quero tocar num assunto que não foi objeto da fala nem do vereador Paulinho nem do vereador Vilmar. Ele não fica pré-pautado para amanhã, e eu não tenho compromisso de votação desse projeto amanhã. Posso até votar amanhã, caso, depois de ouvir as explicações, entenda que estou convencido a votar. Só quero deixar essa colocação, porque não há um compromisso de data para colocar para votar. Se amanhã a maioria entender que vota amanhã, alguém pede a inclusão. Se não for amanhã, pode ser na próxima e assim por diante. Só para deixar claro que, de repente, dá a impressão, não, amanhã obrigatoriamente vota. Pode ser votado amanhã ou não, porque eu não sei o que vai ser falado. Dependendo do que for falado, pode surgir alguma outra dúvida, alguma necessidade de algum outro esclarecimento que a gente tenha que buscar informação. Continua a discussão. Vereador Paulo Glinski, creio que foi dessa forma a condução, porém também ficou claro que a reitora deve se fazer presente no dia de amanhã. Isso também fez parte do acordo com os senhores vereadores, né, para deixar bem claro isso, porque senão a reitora amanhã não vem, e aí? Então isso também tem que ficar muito claro. Então, atendendo
vereador Paulinho, na sessão passada, o senhor ficou incumbido de fazer esse contato com a senhora reitora, né, fazendo esse convite para vir a essa Casa de Leis, para prestar esclarecimentos, dizer se tem interesse ou não da manutenção né, do imóvel. Então, mas ficou muito claro isso, que com base na vinda dela amanhã é que nós vamos discutir e aí votamos sim ou não. Não havendo mais vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovada a retirada da ordem do dia de hoje do projeto de lei 040/2019. Coloco em discussão e votação única o veto parcial ao projeto de lei 005/2019, que dispõe sobre a implantação de bueiros inteligentes no município de Canoinhas e adota outras providências. Entendeu o chefe do Poder Executivo por vetar parcialmente o projeto de lei. As comissões técnicas elaboraram parecer pela manutenção do veto. Coloco em discussão o parecer das comissões. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Camila Lima. Boa noite, senhores e senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia, internautas, funcionários da nossa casa. Essa semana eu conversei com um empresário e ele comentou comigo sobre esse projeto e o quanto era importante. Eu não pude conversar com o prefeito, eu não ouvi dele, né? Uma conversa, um pedido, né? Mas, assim, eu entendo que eles vão sugerir algumas coisas, mas não é um compromisso também que eles vão enviar esse projeto para a gente, assim. Então, eu pretendo derrubar esse veto, porque o município, logicamente, precisa ser inteligente, bueiro inteligente, que as ruas fluam, que nenhum empresário mais tenha que vir e me pedir, por favor, que façam esse projeto dar certo, porque a minha loja, eu estou perdendo produto. Ou porque alguma casa... Gente, a minha mobília toda molhou. Gente, parece que é um pouco de falta de sensibilidade. Mas, enfim, cada um entende como lhe é possível, e espero realmente que eles mandem esse projeto de uma forma mais interessante, no caso, para o Executivo. Mas, como é só autorizativo, eu pretendo derrubar esse veto. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o parecer pela manutenção do veto é levando em conta... o veto ele é parcial com relação ao artigo 6º, se não me falha a memória, e ele tem algumas condições ali que o setor de planejamento entendeu que no momento não haveria viabilidade. Então, nesse sentido, o projeto em si, a grande maioria, foi aprovado, a questão da implementação. Agora, esse detalhe que o setor de planejamento apontou para o Executivo como talvez não sendo possível nesse momento, é que levou a lavra do parecer pela manutenção. Então, o meu voto é pela manutenção do veto e o pedido que os vereadores votem pela manutenção, e a gente aguarda e vai cobrar do Executivo um projeto depois que venha complementar essa lacuna que eventualmente fique. Continua a discussão. Senhor presidente, até seria interessante que o senhor pudesse fazer a leitura do artigo 6º, né, onde é o veto, porque os demais artigos todos o prefeito está sancionando. O único que ele está vetando é esse artigo que traz a obrigatoriedade, né? Por favor. O artigo 6º, a implantação do sistema de bueiros inteligentes será obrigatório para aprovação de novos loteamentos, nos termos do artigo 37 da Lei Complementar Municipal 22/2008 ou da legislação que vier a substituí-la. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Solicito a primeira secretária efetuar a chamada nominal dos vereadores para votação, alertando que votando sim é pela manutenção do veto e não é pela rejeição do veto. Então, chamada nominal, vereadora Camila Lima. Não. Vereador Célio Galeski. Sim. Vereador Chico Mineiro. Sim.
Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Edmilson Verca não está, então tá. Vereadora Norma Pereira. Não. Vereador Paulinho Basílio. Não. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley, não. Vereador Vilmar Sudoski. Sim. Por 5 votos sim e 4 não, está mantido o veto do senhor prefeito municipal. Coloco em discussão e votação única veto ao projeto de lei 127/2018, que dispõe sobre a inclusão de empreendedorismo como tema extracurricular transversal na rede municipal de ensino. Entendeu o chefe do Poder Executivo por vetar integralmente o projeto de lei. As comissões técnicas elaboraram parecer pela manutenção do veto. Coloco em discussão o parecer das comissões técnicas. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, de uma maneira especial, cumprimento o senhor Ismael Carvalho, presidente do Conselho Curador da UNC, senhor Brandes, diretor de campus, professora Maria Helena, pela honra e o prestígio da presença nessa sessão, demais integrantes da comunidade, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, secretário de Obras, Gil Baiano, também, que nos dá a honra e o prestígio da presença. Senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, esse projeto sobre empreendedorismo como matéria transversal nas grades curriculares das escolas do município, ele foi um projeto acolhido por minha pessoa, construído a várias mãos com relação à história local e com relação também ao empreendedorismo. Por questão de zelo, na época, quando eu estava formulando o projeto, eu oficiei o Conselho Municipal de Educação para exarar um parecer a respeito dos 2 projetos de lei. O projeto de lei com relação à história local, o Conselho Municipal de Educação exarou parecer favorável, ele tramitou nessa Casa de Leis, foi aprovado e sancionado pelo senhor prefeito municipal. Esse projeto com relação ao empreendedorismo, o Conselho Municipal de Educação entendeu por exarar parecer contrário à aplicação desse projeto de lei e futura sancionamento de lei. Ouvindo as pessoas que auxiliaram na construção do projeto, eu decidi na época por manter a votação. Agradeço, senhores edis, por de forma unânime aprovar o projeto. Esse projeto foi aprovado nessa Casa de Leis, desceu ao chefe do Poder Executivo para sanção, e agradeço ao senhor prefeito municipal, que de uma maneira muito gentil me chamou até o gabinete, explicou as razões por que estava vetando, porque ele teria dificuldade de sancionar um sancionar um projeto contrário a um parecer exarado pelo Conselho. Eu, entendendo a posição do senhor prefeito municipal, eu coloquei também a questão que as pessoas que contribuíram na construção do projeto, e ficou acordado, né, que vamos construir um novo projeto nesse sentido. Até mesmo porque o projeto, vereadora Norma, ele é muito interessante. Todavia, o Conselho entendeu a questão da idade da aplicação desta disciplina para determinados grupos de alunos do município. Sendo assim, eu solicito aos senhores vereadores, por favor, para votarem pela manutenção do veto, né, acolhendo o entendimento do senhor prefeito municipal nesse momento, mas que como bem explicado, ficou acordado que estaremos construindo um novo projeto nesse sentido. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Camila Lima, depois o vereador Paulo Glinski. Tudo bem. Eu só gostaria de dizer boa noite, dar uma boa noite especial ao Ismael Carvalho, que graças a ele eu não fiquei cega e eu nunca podia agradecer isso. Muito obrigada pelo teu profissionalismo, por ter se preocupado
comigo. Muito obrigada, gratidão mesmo. Eu entendo as duas partes da história. Eu entendo o executivo e entendo o que o Coronel Mário nos explicou. Mas eu acredito que, como sendo matéria transversal, ela pode ser inserida de uma outra forma, de formas com que as crianças, da idade das crianças. Então, assim, eu não ouvi a explicação do prefeito, mas, assim, nesse momento, eu também gostaria de derrubar o veto. Senhor presidente, o vereador autor, Coronel Mário, já fez uma explicação sobre o entendimento que ele obteve com relação ao veto e ficou muito claro, e vou seguir o posicionamento de Vossa Excelência, mas entendo que seria importante a leitura do parecer do Conselho, se ele acompanha com certeza o veto, até para que a comunidade pudesse se inteirar, né, sempre explicando que o Conselho é formado por pessoas que representam várias entidades e participantes do governo e não. Então, há uma participação efetiva na discussão do tema e a gente tem, não necessariamente, e não tem a obrigação de seguir o posicionamento dos conselhos, mas os conselhos, de uma maneira geral, em todas as áreas, quando tem se manifestado, serve como uma baliza para que a gente possa chegar à conclusão do voto. Então, se fosse possível fazer a leitura, pelo menos da conclusão dele. Eu solicito a primeira secretária proceder à leitura do voto do relator. Então, o voto do relator. Considerando o histórico e análise do presente parecer, respaldado na Constituição Federal de 1988, na Lei 8.069 de 1990 e na Lei Municipal 4.851 de 14 de novembro de 2011, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino do município de Canoinhas e da outras providências, somos pela não inclusão deste conteúdo no ensino fundamental, aguardando-se a implantação da Base Nacional Comum Curricular. Recomenda-se o envio do projeto às instâncias competentes do Sistema Estadual de Ensino. Vereador Paulo Glinski, o senhor está satisfeito? O senhor deseja se manifestar mais? Sim, senhor presidente. Como eu disse, a gente escuta e analisa a posição dos conselhos até para que a gente possa seguir o conhecimento deles, com certeza muito mais aprofundado do que o meu no tema, e tem seguido muitas vezes as posições dos conselhos. Só que, nesse caso, em respeito à posição do vereador autor e em respeito ao que foi lhe repassado pelo Executivo Municipal, eu vou votar pela manutenção do veto. Agora, essa situação de encaminhamento para instâncias estaduais e federais, se for para a gente fazer isso e aguardar uma deliberação de instância federal e estadual para a gente implementar algo que nós entendemos importante para a nossa comunidade, talvez aí daqui a 2 ou 3 gerações isso aconteça. Então, dentro daquela linha que a vereadora Camila colocou, e dentro do compromisso que o Executivo Municipal assumiu com o vereador autor do projeto, um dos autores e idealizadores, de que vai ser criado uma legislação municipal, e isso não pode ser a longo prazo, tem que ser a curto prazo, para que esse tema também seja objeto de estudo, como forma de incentivo para a juventude. Dentro dessa linha, eu voto pela manutenção. Agora, se for para guardar, encaminhar para Florianópolis ou para Brasília, para que lá aconteça, nós queremos fazer aqui algo a mais. Esse algo a mais, nós temos o poder de deliberar e fazermos aqui. Não precisamos aguardar que se inclua no Brasil essa ideia que nasceu do estudo de alguns vereadores e que já é aplicado em alguns municípios. Sim. Então, dentro dessa linha, vou acatar a votação, mas a gente aguarda e vai cobrar, com certeza, que tenha um estudo local. Agora, mandar para Florianópolis, para Brasília, para talvez o pessoal que está aqui mais jovem ver os seus netos ter um retorno, aí não. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário, depois vereadora Camila Lima. Vereador Paulo Glinski, na leitura do parecer,
é só o voto do relator. Eu pedi permissão, senhor presidente, aqui, para fazer uma pequena leitura da análise por parte aqui do Conselho. E ciência jurídica não é ciência exata. Reiteradamente tenho falado isso nessa Casa de Leis, que as interpretações legais e de legislação, elas são muito diferentes. Tanto que muitos municípios aprovaram com pareceres de seus conselhos de educação favoráveis. Eu só acolhi e pedi para os senhores manter o veto do prefeito, porque houve um compromisso de nós reestudarmos a questão pelo entendimento e o respeito que nós temos ao Conselho Estadual Municipal de Educação, principalmente na pessoa do professor Argos Gumbowski, que é o presidente. Então, na análise, vereador Paulo Glinski, eles fazem a seguinte fundamentação. Partindo do pressuposto que a Lei Federal 9.394 e 1996 LDB menciona que é de responsabilidade do município o ensino fundamental, principalmente em seus primeiros anos, que engloba educação infantil e fundamental 1 e 2, acreditamos que conteúdos tais como empreendedorismo devem ser contemplados no ensino médio, fase em que os adolescentes estarão se preparando para o mundo do trabalho. Para crianças até 12 anos de idade, é preciso que a educação priorize uma formação mais geral do conhecimento, que contemple valores éticos, humanos, sociais e culturais. Isso dentro da análise, na conversa que a gente teve também, eu só citei esse parágrafo, principalmente que fundamentou a decisão do Conselho, em restringir a questão desse projeto de lei. Então, só friso novamente, vereadora Camila, a senhora, que o meu entendimento ele só foi fundamentado após uma conversa com o prefeito e principalmente pela questão do respeito do prefeito ao Conselho Municipal de Educação. Em função disso, ele não está desrespeitando o projeto, pelo contrário, ele colocou toda essa questão que envolve a construção e a importância do projeto. Todavia, é importante frisar para a nossa comunidade, que esse tema ainda é recorrente e ele vai voltar à nossa pauta de discussão. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Coronel Mário, eu não peguei. A Lei 9.354 é de que ano? Em 1996, a Lei de 96? Sim. Então, assim, eu acredito que... acho que não é só opinião minha, é a opinião de todas as pessoas que eu converso. O tempo mudou, eu entendi exatamente o que o prefeito e o que o senhor quiseram passar, atender o Conselho de Educação, mas eu quero me posicionar, que a gente está aqui para se posicionar e defender o povo. Mas eu entendo hoje que o governo federal quer deixar as crianças mais alienadas. Então, assim, eu acredito que isso também possa vir a entrar no ensino fundamental de uma outra maneira. Eu penso que se a gente for esperar, talvez o executivo demore um pouco, não sei, ou traga, mas assim, eu continuo nessa minha posição de não concordar com a manutenção. Respeito sua opinião. Obrigada. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, os colegas vereadoras, vereadores, canoenses que nos honram com as suas presenças, o nosso Ismael Carvalho, empreendedor e à frente da UNC, o Brandes, a Maria Helena, enfim, o nosso vereador e secretário de obras. O projeto de lei, na minha concepção, é perfeito, do empreendedorismo. E eu acho que nós vivemos um mundo tão consumista e a gente sabe que a formação nossa se dá nos primeiros anos de vida. Até eu terminei de ler um livro agora, Treine a Mente e Mude o Cérebro, e que uma criança você forma mesmo até os 3 anos de idade. Se você colocá-la a ouvir o inglês, ela vai absorver aquilo, ela vai aprender com mais facilidade. Eu tive educação para o trabalho já na 5ª série.
Os meus irmãos tiveram. E nós tínhamos oficina, tinha uma série de coisas para fazer, porque a gente tentava descobrir habilidades e a gente usava o tempo da gente para fazer mais alguma coisa. E eu defendo muito essa questão do empreendedorismo, principalmente nesse mundo consumista que a gente vive. Eu acredito que a gente precisa resgatar esse projeto de lei, rediscutir com toda a sociedade de uma forma mais ampla. Vários exemplos que a gente tem lido de outros municípios têm sido um sucesso, e nós sabemos que de vários empreendedores, hoje, eles começaram empreendendo nas escolas, e de 5ª a 8ª série, e as crianças, elas têm muita capacidade. A gente viu por alguns trabalhos que eles apresentaram nessa Casa de Leis e algumas coisas que a gente acompanha nas escolas, a capacidade deles é imensa, e ainda mais que eles têm tudo à mão hoje, a gente não tinha tudo na mão. Eu tenho muito respeito pela sua posição, mas eu lhe confesso que eu estou em dúvida se eu vou pela manutenção do veto ou pela derrubada do veto, porque o projeto é perfeito. Ele, se aplicado, seria... eu tenho certeza que nós daríamos um passo à frente para descobrirmos a vocação da nossa terra, e sem deixar de lado aquela formação de matemática, interpretação e etc. e tal. Pode ser feito, conciliar as coisas sem dúvida, sem problema nenhum. E eu estou com muita dúvida para que lado que eu vou, porque o projeto é perfeito. Se a população conhecer ele na íntegra, e eu tenho certeza, discutir com diretores de escolas, profissionais especializados das áreas, tenho todo o respeito pela opinião do professor Argos, um grande estudioso, enfim... Mas eu questiono muito isso, e às vezes eu acho que falta isso, porque quando eles cheguem no 2º grau, eles saibam o que eles querem ser. Porque a gente pergunta para muitos alunos do 2º grau, o que você quer ser, e etc. E tal. Ninguém sabe. Quem quer ficar em Canoinhas? Aqui não tem futuro. Não sei o quê, vou estudar fora e tal. Então, talvez a gente caminhe para encontrarmos a nossa vocação com essa inovação na nossa escola. Senhor presidente, eu respeito a opinião das nobres edis. Ele foi construído a várias mãos, esse projeto, realmente não é autoria exclusiva minha, enfim, isso foi muito estudado, realmente. Agora, o que nós estamos discutindo nesse momento, e eu gostaria de deixar bem claro para a senhora, tá? Eu, como autor do projeto, é claro que, se não houvesse toda uma conversa, talvez um excesso de zelo de minha parte, pedindo um parecer do Conselho Municipal de Educação, não houvesse essa minha decisão nesse momento, pedindo pela manutenção do veto. Existe mais uma questão ética, né, com o prefeito e com o Conselho, do que necessariamente eu contrariar uma postura minha na construção de um projeto que eu sei que é extremamente importante e fundamental para a nossa comunidade. É só um momento, tanto que eu já me comprometo com as senhoras, tá, de voltar novamente ao Conselho, de voltar ao senhor prefeito municipal, para ver como nós podemos readequar, como bem a senhora falou, iniciação para o trabalho, nós tivemos lá com os saudosos professores, nós não nos esquecemos dessas pessoas, iniciamos a trabalhar um pouco mais cedo, a questão da legislação, o conhecimento é extremamente importante, foi em função disso que foi construído o projeto. Todavia, essa questão específica e pontual é muito mais ética do que necessariamente a questão legal de você formular ou formatar uma lei para a nossa sociedade. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra, vereador Vilmar Sidowski. É uma matéria interessante que está sendo discutido. Já foi discutido quando esse projeto foi aprovado por unanimidade nessa casa. O vereador Coronel Mário está de parabéns pelo projeto, quando apresentou, pela matéria que trouxe, pela discussão que está se encaminhando, que essa discussão não vai parar no dia de hoje, ela vai muito além. Empreendedorismo é uma coisa que nós precisamos cada vez mais implantar, não só em Canoinhas, mas em todo o país. Mas nós aqui em Canoinhas temos que fazer a nossa parte, com toda certeza. Também entendo
que esse diálogo que Vossa Excelência teve com o prefeito municipal, com certeza vai construir muito mais. Eu já tive projeto nessa casa, de minha autoria, que foram vetados, e eu fiz as tratativas com o prefeito, e posteriormente esse projeto acabou retornando para essa casa, contemplando aquilo que a gente queria, mas de uma forma mais construída, e isso ocorreu. Tenho certeza que esse projeto também vai retornar para essa casa. É matéria que precisa ser reavaliada novamente e colocada em pauta, vereador Coronel Mário. Então, hoje a gente vai estar aí mantendo o veto, né? Mas com aquele pensamento positivo que daqui a pouco ela tem que retornar, certo? Para se enganjar juntamente com o Conselho, ter esse entendimento quais anos que serão aplicados na grade curricular do nosso município essa matéria, se seria nos 2 últimos anos, ou de que forma isso seria. Eu não recordo no projeto, porque o projeto já faz algum tempo que foi votado, né? Agora não lembro, não li ele na íntegra, só o veto eu li hoje, sabe? Mas é matéria interessante, importante, e que com toda certeza a gente vai voltar a discutir nessa casa, se não esse ano, mas com certeza ainda esse ano, novamente, para pormos em pauta. Como falou muito bem o colega Paulo Glinski, vereador Paulo Glinski, que isso não tem um tempo muito longo para retornar para essa casa para discussão, porque se nós dependemos do governo federal, com certeza isso vai demorar muito mais. E o Conselho, com um bom diálogo, um bom entendimento com o prefeito municipal, com Vossa Excelência, que já esteve tratando desse assunto, e se depender, com toda a certeza de todos nós, vereadores, a gente terá esse diálogo junto com o Conselho para entender e melhorar as condições do projeto. O meu voto hoje será pela manutenção, mas pensando que ele é uma matéria importante e entendendo que ela é uma matéria importante para o futuro. Obrigado. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, já foi explanado por todos, mas eu só queria fazer um comentário breve aqui para que não pare dúvidas. Nenhum dos vereadores, nenhum dos 10 vereadores é contra empreendedorismo, é contra a gente poder melhorar a grade curricular dos nossos alunos. Nenhum vereador aqui vai votar um projeto que seja ruim para a comunidade, nenhum vereador é contra algo que venha a melhorar no nosso progresso futuro, na melhoria da qualidade de vida, enfim, tudo mais. Aqui não está se debatendo, o debate não é se é a favor do empreendedorismo ou não. O debate é do veto, porque o debate do tema, do mérito, já foi aprovado por unanimidade. O veto traz uma posição do Conselho Municipal de Educação que entende que, para poder implementar essa ideia, talvez demande de um estudo diferenciado, demande de um entendimento diferenciado para que possa implementar. De nada adianta derrubar o veto se não for colocado em prática. E a educação tem regras específicas. Nós não temos o poder aqui de mudar o currículo da educação sem seguir um rito. E um dos ritos é o Conselho Municipal de Educação, ou o Conselho Estadual, ou o Conselho Federal. Nós estamos falando aqui da legislação municipal. O Conselho Municipal de Educação entendeu que as razões foram lidas, que no momento o projeto como está teria que ser vetado. Mas abriu a porta para que o vereador autor, e isso tem que ser deixado claro, o vereador autor que trouxe a ideia, que conversou com o Executivo Municipal, recebeu a notícia, recebeu a informação de que vai ser construído um projeto que possa implementar essa ideia, que possa levar o mérito do tema mais adiante. Então, essa é a razão que vou votar pela manutenção do veto. Deixando claro aqui que, como eu disse, ninguém aqui é contra o empreendedorismo, ninguém aqui é contra a gente melhorar aquilo que seja possível dentro do currículo da nossa educação básica, mas tem a regra que tem que ser seguida. Continua a discussão. O presidente da Câmara só tem a condição de exercer o poder do voto no momento do veto, né? Por isso que eu vou fazer a minha manifestação. O vereador Paulo Glinski, na verdade, já me contemplou. Nessa casa, vereador Coronel Mário, né, que eu, vereador Paulo Glinski, somos vereadores mais antigos, normalmente, atendendo a solicitação do autor do projeto de lei, a gente vota a favor ou contrário ao veto. Primeiro passo, atendendo a solicitação do autor do projeto. Segundo, ninguém mais capacitado, habilitado que o Conselho Municipal de Educação para tratar dessa matéria. Se o Conselho, né, se manifesta dessa forma, então nós temos, eu diria que por obrigação, atender.
Então, para justificar o meu voto, porque nessa condição, o presidente da casa, na Câmara de Vereadores de Canoinhas, que tem 10 vereadores, ele só vota na condição de veto. Né? Do contrário, ele não tem o poder de voto. Né? Então, por isso que eu vou manter o veto do senhor prefeito municipal. Não havendo mais vereadores que queiram se manifestar, coloco em votação. Solicito ao primeiro secretário efetuar a chamada nominal dos vereadores para votação. Alertando que votando sim é pela manutenção do veto e não é pela rejeição do veto. Vereadora Camila Lima. Não. Vereador Célio Galeski. Sim. Vereador Chico Mineiro. Sim. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereadora Edmilson Verga, não está. Vereadora Norma Pereira. Em respeito ao Coronel Mário, sim. Vereador Paulinho Basílio. Sim. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley, sim. Vereador Vilmar Sudoski. Sim. Com 8 votos sim e um contrário, está mantido o veto do senhor prefeito municipal ao projeto de lei 127/2018. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 038/2019, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 6.313, de 18 de 12 de 2018. Esse projeto de lei, a questão do erro material, senhor vereador Paulo Glinski, não sei se o senhor gostaria de se manifestar, em que no projeto de lei eu só vou ler parte da justificativa. O presente projeto de lei objetiva a alteração do artigo 1º da Lei 6.313, de 18 de 12 de 2018, eis que, equivocadamente, constou que o imóvel outrora concedido à Fundação Universidade do Contestado, ou reitoria, está matriculado sob o número 40810, quando, na verdade, não existe matrícula do referido imóvel, mas apenas a certidão de transcrição 40810. Está em discussão? Senhor presidente, esse é o lado antigo Estádio Velho? Isso. Confere? É só a mudança da descrição ali, né? Isso. Que não é matrícula e era transcritiva ainda. Okay. Está em discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada em segunda votação projeto de lei 038/2019, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 6.313, de 18 de 12 de 2018. Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei 039, que autoriza o chefe do Poder Executivo a permitir o uso do quiosque da Praça Oswaldo de Oliveira. Está em discussão. Não havendo vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda votação, por unanimidade, projeto de lei 039/2019. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 305/2019. De autoria de toda a edilidade, solicitam que seja encaminhado o requerimento parabenizando o senhor Ismael Carvalho, todos seus colaboradores e familiares, pela inauguração das novas instalações da Ótica Luz, das pioneiras no ramo óptico, com muitos anos de história baseados no bom atendimento e na qualidade dos serviços oferecidos. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Eu quero cumprimentar o meu amigo Ismael, e quando a gente lembrou de fazer esse requerimento e a gente consultou a toda a edilidade e todos unanimemente concordaram, até pela forma empresarial como você conduz sua empresa, pelo zelo e pelo cuidado com que conduz
a tua empresa pela bom gosto em fazer uma obra linda, os móveis bonitos, enfim, tudo fantástico lá dentro, Ismael. Então, e que você vai estar cada dia oferecendo mais qualidade às pessoas que lá procurarem. Então, uma empresa de excelência que nós temos em Canoinhas. E a gente quer, através de você, teus familiares, teus colaboradores, parabenizar por isso, pela coragem de empreender nesse país. Ser um empreendedor não é uma coisa tão simples, é uma coisa difícil. Quem é empresário e recolhe os tributos todos os meses sabe das dificuldades que é para recolher as guias todos os meses. E você, um exemplo de empresário, construiu essa bela empresa, esse belo imóvel, e que com toda certeza dará a cada um que os procurar, dos seus clientes, mais qualidade a cada um deles. Parabéns e muito sucesso. Continuando a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Camila Lima. Mais uma vez, boa noite, e gostaria de parabenizar Ismael por ter essa coragem também de como disse o nobre vereador, de abrir um negócio no momento que a gente está, né, gerar emprego, isso, e com muita responsabilidade. Eu espero de todo o coração que prospere, né, porque nem todas as pessoas têm uma responsabilidade tão grande quanto o senhor teve, né, quanto a sua equipe tem. Então, que prospere e obrigada por gerar mais empregos para o nosso município. Seria isso. Continuando a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Não poderia, em hipótese alguma, deixar de fazer um cumprimento especial para o Ismael, que eu conheci lá na década de 80, né, Ismael? Quando você iniciou os seus procedimentos para a abertura da ótica aqui em Canoinhas. E desde aquele momento a gente sempre o admirou muito pela sua coragem, pela sua capacidade de empreender, tanto sua quanto da sua família, sempre com muita responsabilidade, como muito bem colocado pela vereadora Camila. E não é só dela que se tem notícias, de tantas outras pessoas que tiveram um encaminhamento adequado, com muita responsabilidade sempre, e os desejos de muito sucesso para você. E Canoinhas está muito feliz com essa obra que você nos brindou, dando uma beleza toda especial, dando conforto, além da qualidade para a nossa população como um todo. Parabéns e muito mais sucesso para você. Continuando a discussão. Não havendo mais vereadores que desejam discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em votação única o requerimento 305/2019. Requerimento número 306/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando as seguintes informações e esclarecimentos referentes à contribuição para o custeio da iluminação pública COSIP do município. 1. Qual o valor arrecadado mês a mês pela administração pública com a COSIP dos últimos 12 meses, de abril de 2018 a abril de 2019? 2. Qual o valor das despesas arcadas pela administração pública com a iluminação pública, especialmente em a manutenção da rede e investimentos no parque elétrico, nos últimos 12 meses, detalhado mês a mês? 3. E em caso afirmativo, qual é planejamento por parte da administração pública para implementar projetos de iluminação em vias públicas no centro e nos bairros da cidade, em áreas rurais, em praças, nas proximidades de escolas e ginásios, etc. 4. Existe algum projeto visando a criação de infraestrutura para a iluminação do Parque de Exposições Ouro Verde? Especificar. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Fiz esse requerimento porque eu estou sendo questionada por várias pessoas com essa nova tabela da contribuição de iluminação pública, sobre o que há de concreto, se as lâmpadas realmente serão todas substituídas por LEDs. Há locais em que a iluminação é muito deficitária, principalmente em bairros, e até ontem à noite dei umas voltas, tipo o loteamento Santa Cruz, lá em cima da Piedade e tal, tem regiões efetivamente muito escuras mesmo.
E a gente tem sido muito questionado. E a questão do parque de exposições também, que cada FESMAT que tem tem que reparar isso, reparar aquilo e tal. E se dentro dessa cobrança da iluminação pública há um planejamento para que o parque de exposições, toda a parte de iluminação lá seja sempre mantida, enfim. É isso que eu gostaria de justificar o meu requerimento. Continuando a discussão. Não havendo vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em votação única o requerimento 306/2019. Requerimento número 307/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao diretor da Rumo Logística, solicitando urgência nos procedimentos inerentes à manutenção dos trilhos de trem e suas margens, no trecho correspondente ao ramal da Estação Ferroviária de Marcílio Dias, até a última realizada em 2014, ainda pela ALL. Desde então, o distrito de Marcílio Dias vive o abandono. A vegetação toma conta da linha, a ponte de ferro está se deteriorando pela ação do tempo e falta de manutenção, os dormentes apodrecendo e trilhos enferrujando, ambiente propício para a morada de animais peçonhentos, pois a atual concessionária Rumo Logística simplesmente deixou de fazê-la. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra a vereadora autora. Então, senhor presidente, dia 30 de abril foi o dia do ferroviário. E houve muita movimentação, houve matéria jornalística falando da questão dos ferroviários, enfim. E, entre tantas pessoas lá, a gente tem o senhor Nelson Pereira Padilha, o Luiz Burzi, Vando Chudiarec, Orlando Garlotti, Disseu, Sikorski, Eleodoro Fernandes, Anselmo Ivarez, enfim. E todos indignados além de toda a população como um todo, indignados com a forma com que a Rumo está tratando a questão do trecho ali de Marcílio Dias, da manutenção. Tanto que eles andaram questionando com a Rumo, e a Rumo até respondeu, isso foi matéria de imprensa, respondeu de uma forma um tanto quanto desrespeitosa, vamos dizer assim, com o valor que a população daquele distrito dá para aquela marco histórico que eles têm lá, que é a linha de trem. E que venha fiz esse requerimento para que venha da Rumo uma resposta oficial para essa Casa de Leis, porque vamos ver se para nós eles vão responder de uma forma um tanto quanto desleixada, vamos dizer assim, ou desrespeitosa com aquela população, se vem nos mesmos termos para nós vereadores. Porque, de fato, a gente olha aquilo lá, dá uma dor no coração, que a gente preserva a história, a gente gosta das coisas bonitas, limpas, roçadinho, etc. e tal, e parte do coração da gente. Imagine quem viveu uma história e tanto trabalhou lá e tanto contribuiu para o desenvolvimento, e quiçá, se essa linha de trem funcionasse até hoje, por exemplo, até São Francisco do Sul, nós seríamos diferenciais na questão do custo do transporte, quem sabe nós teríamos mais empresas aqui. Porque imaginou se a gente tivesse uma linha de trem daqui até São Francisco do Sul, por exemplo, no Porto, imagine o que facilitaria o transporte. Então, em vez de avançar, está se retrocedendo. Então, que venha a resposta deles para daí nós vermos que atitude que nós tomaremos para frente. Seria isso. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar Sudowski. Vereadora Norma, parabenizar pelo requerimento, né? E só queria acrescentar nessa sua fala e no seu requerimento, eu não sei se a senhora verificou no contrato, que deve ter um contrato hoje entre o governo federal e a Rumo Logística, né? De repente pedisse as cláusulas desse contrato, o que diz nesse contrato, quanto à manutenção específica, talvez dessa região nossa, porque talvez específica de Canoinhas não tenha nesse contrato, mas talvez pelo menos da região aqui do contestado, né? Quanto à manutenção, de repente, se a vereadora autora entender que deveria colocar mais esse questionamento, né?
pedindo que dentro desse contrato do governo federal, junto com a Rumo Logística, que se existe algum artigo em algum momento que contemple a preservação e a manutenção dessa área toda, além de toda a linha em si, né, também a manutenção dos prédios que estão se deteriorando e se depredando lá. Obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, quero parabenizar a vereadora Norma pelo requerimento e contribuir também com um ponto. O Ministério Público Federal instaurou um procedimento e está notificando os municípios da Ampla Norte para que se manifestem sobre o cumprimento de algumas medidas pela Rumo, especialmente aquelas no tocante à passagem de nível. Nós temos dezenas de passagens de níveis em Canoinhas aqui no nosso município. O município é cortado pela ferrovia, que embora não tenha mais a utilização original, mas estão ali os trilhos, não há sinalização, há uma questão toda de manutenção e a população passa no dia a dia ali com uma série de problemas. Então, há esse procedimento que foi instaurado, até nós podemos cobrar da nossa Secretaria de Planejamento que nos encaminhe, com certeza o município de Canoinhas já recebeu, se não recebeu, vai receber nos próximos dias, para que a gente possa, vereador Vilmar, ver ali algumas obrigações que a Rumo assumiu quando herdou aí a concessão da LL e que não está cumprindo, porque na prática não há cumprimento nenhum de medida, não há manutenção, não há limpeza. Se não há limpeza, se não há roçada, mais nenhum ato existe, não há intenção. Essa parte da rodovia foi para eles aí como um peso morto, na verdade, e não há pretensão. Agora eles têm obrigações contratuais que têm que serem cumpridas. E dentro dessas obrigações, algumas delas, por não receber o devido cumprimento, geraram essa instauração desse procedimento. Então, nós podemos, senhor presidente, até nem é a caso do requerimento, mas até solicitar para o nosso secretário de Planejamento que nos encaminhe cópia da documentação que ele com certeza recebeu ou que vai receber nos próximos dias do MPF sobre essa questão da Rumo Logística. Continuando a discussão. Solicito a assessoria legislativa que envie ofício ao senhor Rafael Rutile Rueder, secretário de Planejamento, para envio para essa casa da solicitação do vereador Paulo Glinski. Continuando a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 307/2019. Requerimento número 308/2019, de autoria do Edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Dário Berger, presidente da Comissão de Educação, solicitando que interceda junto ao senhor Abraham Weintraub, ministro da Educação, e do senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, para que seja reavaliado o bloqueio do orçamento para a educação, visto que em nosso município, por exemplo, o Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, pode vir a sofrer prejuízo no ensino, pesquisa e extensão e também na aquisição de insumos para as aulas práticas. Ainda é possível que projetos futuros sejam prejudicados. Sendo assim, contamos com sua compreensão para que a educação não seja prejudicada com este ato. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Basílio. Boa noite novamente a todos os presentes. Senhor presidente, o requerimento é autoexplicativo e eu sei que esse assunto tem gerado muita discussão entre as pessoas, mas não se trata de apoiar esse ou aquele governo, né? Se trata de atitudes do governo que podem estar certas ou não. Eu, como tenho uma proximidade, inclusive partidária, com o senador Dário Berger, vi pelas redes sociais dele que ele, enquanto presidente da Comissão de Educação do Senado, convocou o ministro da Educação para que fosse lá dar mais detalhes, né, desse corte de recursos. E quando a gente traz o problema mais para perto, né, pode ser que em algum local algum recurso foi desperdiçado, foi feito algo de errado, mas então, no meu entendimento, que se avalie pontualmente aonde que ocorreu o erro, aonde não ocorreu. Por isso, resolvi fazer esse requerimento, e como eu estava falando da nossa situação do IFSC, né? Eu entrei em contato com algumas pessoas do IFSC, e é um clima de muita incerteza do que vai ser cortado, qual projeto, porventura, possa ser paralisado, como vai ocorrer essa questão.
Então, como é uma demanda da comunidade e nós temos a graça de ter um Instituto Federal aqui no município, eu acredito que a gente deve estudar bem certo o que é que vai acontecer e se não tem de um outro local para tirar esses recursos, né? Então, por isso fica o meu requerimento e espero que o senador Dário Berger possa fazer com que esse ato, de repente, possa ser revisto aí pelo ministro e pelo presidente da República. Obrigado. Continuando a discussão. Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. eu queria parabenizar o vereador Paulinho pelo requerimento e, se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de assinar junto, porque eu acho que é de extrema importância e investimento em educação é investimento em educação. Educação e saúde não se suprime, se avança. Se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de assinar junto. Continuando a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Camila Lima. Da mesma maneira, eu gostaria de parabenizar o meu colega Paulinho Basílio. Eu, como defensora da educação, também gostaria de apoiar esse requerimento e, se possível, junto com o senhor. Eu gostaria de indagar ao vereador Paulinho Basílio, autor do requerimento, se toda a edilidade poderia assinar junto. Sim. Continuando a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Vossa Excelência já mencionou, o requerimento vai passar a ser da autoria de toda a edilidade, com certeza nem poderia ser diferente, mas independente da análise que o governo federal vai fazer, eu acho que talvez fosse interessante esse momento que esse assunto veio à tona no país, para que a gente debatesse talvez uma repartição melhor desses recursos para a educação. Porque a gente vê aqui o IFSC nosso que funciona, que tem uma efetividade, que trouxe um grande ganho para nós aqui como Canoinhas, mas a gente verifica aí pela imprensa a nível de Brasil várias questões a nível de universidades federais aí que deixam a desejar. E o valor é extremamente alto e não há uma contrapartida, por exemplo, para as universidades públicas, privadas, filantrópicas e outras mais. Nós temos aqui, por exemplo, hoje diversos acadêmicos, aí muitos com condição efetiva de quitação de sua mensalidade e outros com alguma dificuldade e não há um apoio por parte do governo federal da política pública. Então, são estudantes piores do que aqueles que estão na federal? Não são? Vão contribuir para o desenvolvimento do país? Vão contribuir. E nós verificamos, ano passado, até houve algumas matérias sobre a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem um orçamento milionário, que aparecia lá um abandono quase que completo, um valor efetivamente grande repassado, né, com uma certa blindagem na questão de prestação de conta, uma certa blindagem na questão de análise de recursos, e, por outro lado, o resto do país correndo atrás para arrumar um emprego, um estágio para poder pagar a sua universidade. Então, são situações que talvez nós tenhamos que discutir. Ninguém é contra investir na educação, mas talvez, será que, aproveitando esse debate, aquele recurso não pode ser talvez um pouco melhor repartido? Porque as universidades federais, de uma maneira geral, ou elas estão nas capitais ou estão em algum lugar que alguém tinha força política para levar elas, senão não tem. Onde nós temos universidade federal em Santa Catarina? Ou na capital, ou local que tem alguém com força política que conseguiu levar ela num determinado momento. Então, nesse ponto, talvez esse debate seja bastante importante. A favor, claro, da manutenção dos recursos, mas quem sabe aproveitar esse momento, esse tópico aí, que agora borbulhou na imprensa nacional, que vai ter as suas consequências em termos de discussão, para que a comunidade participe, que a comunidade possa, quem sabe, verificar aqui uma solução que, quem sabe, melhore ainda mais a educação a nível superior no país. Com a palavra, o vereador Vilmar Sidowski. Eu até tinha feito programando ele para fazer esse requerimento no dia de amanhã, mas quero lhe parabenizar pelo requerimento. E sabe que isso é uma coisa que nos preocupa e muito. Nós temos ali um ensino gratuito, né? Profissionalizante, mas e agora iniciando os cursos superiores, né? Então, onde estaria oferecendo ensino com qualidade, porque os professores são todos qualificados, as demais universidades nossas aqui também são, mas ali também mas gratuito, onde
o nosso estudante de Canoinhas e região tenha a condição de fazer um curso superior e sem ter que desembolsar uma mensalidade. E está iniciando esse processo dos cursos superiores, né, aqui em Canoinhas, no Instituto Federal. E nesse momento vem o corte, sabe? Então, isso preocupa e preocupa muito mesmo. O requerimento é extremamente importante, eu ia pedir para assinar junto, mas aí já foi levantado esse diálogo junto com o nosso presidente, e eu quero assinar sim, e me preocupa isso, porque é um curso superior gratuito que nós temos em Canoinhas e que está sujeito, de repente, isso se perder de alguma forma se os recursos não forem o suficiente para manter toda a instituição e tudo aquilo que lá está planejado dentro do cronograma do próprio Instituto. Obrigado, presidente. Continuando a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 308/2019, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 309/2019, de autoria do edil Paulinho Basílio. Quer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Osmar Liskovski, secretário municipal de Educação, visto que o município de Canoinhas foi enquadrado fora do mínimo percentual no monitoramento da meta do Plano Nacional de Educação, realizado pelo Tribunal de Contas da União. Solicita informar quais ações estão sendo tomadas para que o município possa atingir a meta estabelecida. Em 3 de outubro de 2018, através do seu site oficial, a Prefeitura informou que havia zerado a fila para vagas em creches, a Secretaria atribui a avaliação do Tribunal de Contas, que demonstra dados diferentes daqueles apresentados por aquela notícia. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Basílio. Mais uma vez, falando de educação, senhor presidente e colegas, saiu recentemente, só ali é Tribunal de Contas do Estado. Acho que na hora de ser feito o requerimento saiu o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas do Estado aponta que o município está fora do mínimo estabelecido como meta, né? Em contrapartida, no ano passado, o município realizou uma matéria de que não tem mais filas nas creches, né? Ou seja, em tese, todas as crianças e os pais que procuraram a creche foram contempladas. Mas aí, em algum lugar, há um furo, né? Eu até vi a entrevista do secretário Osmar, dizendo que o Tribunal de Contas Estadual ele usa o censo de 2010, se eu não me engano, e por isso é que não batem esses números. Mas é interessante, inclusive para o município, né, que se o Tribunal de Contas está fazendo uma análise equivocada, que a gente possa vir aqui e dizer quem é que está errando, né? Nós sabemos que a Secretaria de Educação tem todo um cuidado com essa situação, mas quando eu li, eu confesso que eu achei ruim, porque a gente quer pelo menos atingir o mínimo da meta estabelecido. Então, assim que vier essas informações, a gente volta a conversar sobre esse assunto para ficar mais claro aí para a nossa comunidade. Obrigado. Continuando a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Glinski. É importante o requerimento, vereador Paulinho Basílio, porque essa notícia que foi vinculada pelo TCE, e de fato, aqui na nossa região, praticamente, se não me falha a memória, nenhum município atingiu a meta. Então, é importante esse requerimento até porque a gente possa verificar. O Tribunal de Contas ele chegou a essa conclusão com um determinado parâmetro que, com certeza, e aqui vou falar com certeza, porque os municípios na região, de uma maneira geral, eles têm efetuado um grande investimento, um grande avanço na parte de educação, e com certeza a metodologia que eles utilizaram, ela prejudicou a análise. E nesse prejuízo de análise, ele cria uma intranquilidade para a comunidade. A comunidade imagina, olha, o meu município não atingiu aí o percentual mínimo, sabe? Dá uma impressão que é uma falha no atendimento do serviço, e nós não falando necessariamente aqui em Canoinhas, mas a gente vê o desenvolvimento, o ganho de educação que nós tivemos aí nos últimos 10 anos na educação na nossa região. Então é importante o requerimento para que venha esse esclarecimento e que depois, esclarecido, o município adota as providências com relação ao Tribunal de Contas.
a Secretaria de Educação se municie de dados e leve ao Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas verifique a incorreção de sua metodologia e emita um parecer posteriormente, reconhecendo que não analisou de forma correta. O censo é de 2010, os dados de 2018, como é que pode? O Tribunal de Contas tem uma estrutura enorme, tem uma estrutura grande, recebe um percentual bastante significativo da nossa receita, e agora, como falei na semana retrasada aqui, o governador do estado quer reduzir o repasse para o Tribunal de Contas. É uma grande notícia, tem que reduzir o Tribunal de Contas, os valores que são repassados para esse povo lá, para algumas esferas, consome mais de 20% da nossa arrecadação. Mais de 20% é o que falta para a saúde, é o que falta para a educação, para manter uma estrutura paquidérmica lá em Florianópolis e analisar o dado do município com base no censo de 2010 e soltar uma notícia que não preencheu o percentual mínimo. Olha, com todo respeito. Então, o município que tem os dados técnicos, a Secretaria de Educação que tem os dados técnicos, que se manifeste, não só para nós, mas especialmente para o Tribunal de Contas, e que venha trazer os dados corretos aqui para que a gente possa tranquilizar a comunidade e nos tranquilizar também, até porque se os dados forem reais, aí tem que mudar a metodologia de trabalho, tem que mudar a forma de conduzir. Obrigado, senhor presidente. Continuando a discussão. Eu estava analisando censo 2010, nós estamos em 2019. Imaginou, vereador Paulo Guedes, que aquilo que ocorria em 2010 hoje mudou completamente, né? E até porque a sinalização disso tudo, basta ver que a população dos municípios, que ele não está falando Canoinhas, são todos os municípios aqui da região, estariam na frente das escolas, na frente da prefeitura, na frente da Câmara de Vereadores, cobrando, né, da Secretaria de Educação abertura de mais vagas. Isso tem que ficar muito claro. Até porque a obrigação é acima de 4 anos. É isso, né? De 3 anos. 3, 4 anos. Enfim, então, os menores aí, até tudo bem, mas a avaliação é sobre esses números aqui. Então, realmente, o Tribunal de Contas não poderia fazer o que ele está fazendo. É um desserviço para os municípios e para a própria população. Porque aí você vai confiar em quê? Né? Em quem? Em quê? Afinal de contas, o tribunal está para analisar, né, todos os dados. Ele tem obrigação disso. O vereador Paulo Guedes já falou, foi muito feliz quando disse que há um repasse considerável, né, de recursos da população para essa finalidade. Então, no meu ponto de vista, tem obrigação. Mas tem a questão, né, da projeção de crescimento da população. Projeção, né, vereador Coronel Mário? Eu acho que tem que ter mais clareza com relação a isso, porque aí passa para a população, aqueles menos informados e talvez até os mais informados, de que o que os nossos gestores públicos estão fazendo, né? Se estão cuidando direito, sim ou não? Eu, ouvindo uma informação dessa, como eu vi no programa de rádio hoje, ficaria decepcionado com relação ao gestor da Secretaria de Educação do meu município, com relação ao meu prefeito, né, se não estivesse cuidando dessas situações. É por isso, vereador Paulo Guedes, que eu concordo com vossa manifestação, e o Tribunal de Contas, no meu ponto de vista, né, não poderia fazer esse desserviço. Continua a discussão? Não havendo mais vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 309/2019. Requerimento número 310/2019, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e a senhora Zenici Dreyer Herbst, secretária municipal de saúde, expondo e solicitando o que segue. Considerando que em 24 de julho de 2017 foi sancionado pelo chefe do Poder Executivo a Lei 6.065/2017, que dispõe sobre a transparência dos saldos de estoques de medicamentos e insumos à atenção básica da saúde. Considerando que o Poder Executivo regulamentaria a lei no que se fosse necessária a adoção de medidas cabíveis para a execução desta lei, conforme o artigo 4º, respeitosamente requer: se a lei em questão foi regulamentada e quando iniciou a sua vigência. Caso não tenha sido regulamentada, quais os motivos da não regulamentação? Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Senhor presidente,
antes de eu entrar especificamente no assunto do requerimento 310, eu também já vou justificar na sequência o requerimento 311. Eu fico muito feliz quando o Poder Executivo acata, vereador Paulo Glinski, a construção de um projeto de lei, e que esse projeto de lei, quando aplicado, devidamente aplicado, tem uma repercussão positiva na comunidade. Por que eu falo isso? Porque lá no início da minha gestão como vereador nessa Casa de Leis, quando eu fui analisar a nota da transparência pública do nosso município, eu, em comparação a nível Brasil, eu senti quão pífia era a nossa nota de transparência, isso em 2016, dados da Controladoria Geral da União. Pasme, vereadora Camila, que a nossa nota de transparência a nível de Brasil era 6,05 e Canoinhas tinha uma nota de transparência 3,33. O primeiro projeto de lei que formulei nessa Casa de Leis foi um projeto para regulamentar a lei de acesso à informação. Como eu não poderia tramitar pela questão de constitucionalidade nessa casa, eu encaminhei ao senhor chefe do Executivo como anteprojeto, muito bem fundamentado, muito bem estudado, junto ao Tribunal de Contas, inclusive. O senhor prefeito municipal, de imediato, fez a regulamentação, através de lei, da Lei de Acesso à Informação, e a nossa nota, em 2017, passou de 3,33 para 8,17. O nosso município é um dos mais transparentes de Santa Catarina do Brasil, graças à regulamentação da Lei de Acesso à Informação. Por que eu trouxe essa notícia até para falar do meu requerimento? Que se por um lado o Poder Executivo acata, né, um documento encaminhado dessa Casa de Leis e tem uma repercussão muito positiva no município, quando nós formulamos um projeto de lei, discutimos nessa casa, aprovado por unanimidade, como a legislação que fala sobre a transparência dos saldos e estoques dos medicamentos e insumos na atenção básica, eu esperava por parte do Executivo também que essa lei fosse regulamentada imediatamente. Nós sabemos que existem vários intervenientes nesse processo, porém, creio eu que ele ainda não foi implementada. Aí, na população, vereador Paulo Glinski, vereador presidente, muitas vezes chega a informação distorcida de que em determinado posto de saúde não tem o medicamento, em detrimento que outro posto de saúde tem o medicamento, e a população começa a percorrer os caminhos para tentar buscar esse medicamento. Então isso é extremamente importante, tanto o meu requerimento com relação à transparência dos saldos de estoques, e na sequência também que institui uma pesquisa de satisfação aos usuários do sistema de saúde, entendo que o Poder Executivo tem que regulamentar. É extremamente importante, não porque esse vereador assim deseja, mas porque entendo que é extremamente importante que a nossa comunidade tenha a regulamentação da lei para a facilidade, né, ao acesso às informações. Seria isso, muito obrigado. Continuando a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 310/2019. Requerimento número 311/2019, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e a senhora Zenici Dreyer Herbst, secretária municipal de saúde, responde solicitando que segue. Considerando que em 17 de agosto de 2017 foi sancionado pelo chefe do Poder Executivo a Lei 6.075/2017, que institui a pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados por todas as unidades de saúde do município de Canoinhas e da outras providências. Respeitosamente requer: a. Essa referida pesquisa, ferramenta essencial para a comunidade na avaliação do serviço de saúde e para os gestores municipais para avaliação da política pública, está sendo aplicada. B. Caso não tenha sido implementada, quais foram os motivos? Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 311/2019. Requerimento número 312/2019, de autoria de toda utilidade, requerem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Vigando Fort, ocorrido no dia 30 de abril de 2019, determinando que seja comunicada
à família enlutada. Por se tratar de requerimento de profundo pesar, a mesa difere automaticamente. Era o que continha, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar o senhor Ismael Carvalho, presidente do Conselho Curador, o professor Luiz Brandes, diretor da UNC, em seu nome, cumprimentar os demais professores da Universidade do Contestado, e em nome da Marisa Galeski, cumprimentar os demais acadêmicos de Direito que se fazem presente nessa noite, agradecer por suas presenças. Eu indago a primeira secretária se há vereadores inscritos para falar sobre matéria de interesse pessoal. Sim, vereador Paulo Glinski. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, eu queria agradecer aqui a presença dos acadêmicos do curso de Direito. Não sei se tem mais algum curso, mas pelo que eu vejo aqui, os que eu conheço são do curso de Direito. Saudar especialmente aqui o Davé e o Xadé, que são os mais experientes da turma, pelo que a gente vê daqui. A professora Aniele. E dizer para os professores Brandes, para os acadêmicos, que a gente sempre teve um histórico aqui na Câmara da participação dos alunos nas nossas sessões, pelo menos uma vez por semestre, não só na sessão plenária, mas também na reunião das comissões. Principalmente para vocês que fazem o curso de Direito, na reunião das comissões, nós debatemos a questão constitucional de cada projeto, a questão legal de cada projeto. Tem a análise da questão orçamentária dentro daquilo que foi aprovado na lei orçamentária do município. Então, tem situações interessantes que, havendo a possibilidade, havendo interesse e havendo condições, seria muito importante a participação em algumas sessões e na reunião das comissões. Para nós, vereador Célio Galeski, o vereador Célio Galeski já está aqui há bastante tempo, a gente sempre teve esse histórico. Eu queria destacar aqui o professor Reinaldo Lima Júnior, o Reinaldo Quinoric, o Paulo Flores, para não citar outros que, uma vez por semestre, pelo menos, traziam os acadêmicos para acompanhar a sessão e reunião das comissões. E a gente hoje, já passado um certo tempo, convive com vários, já muitos atuando na área do direito, que se recordam de alguns debates, de algumas situações que puderam, inclusive, aprender na reunião das comissões, em razão da situação específica que nós vivemos. A questão legislativa municipal, com a peculiaridade que tem, o vereador Coronel Mário até fez um exemplo agora há pouco de um projeto que ele queria implementar, mas pela questão da impossibilidade por haver um vício de origem, encaminhou um outro projeto para que o executivo analisasse e encaminhasse. Então, são situações que, analisando, vão ser úteis na prática para quem vai ser um operador do direito. Então, eu agradeço a presença e não posso convidar em nome de todos, mas com certeza é um convite em nome de todos, com a autorização do senhor presidente, que venham mais vezes e que venham acompanhar as reuniões das comissões quando quiserem ou quando puderem, se não em grupo, individualmente. Para nós é um prazer a presença de vocês. Mais algum vereador? Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, senhor Ismael Carvalho, Luiz, sejam bem-vindos. Alunos de Direito, obrigado pela presença de vocês. Como frisou bem o vereador Paulo Glinski, veio tomar seu chimarrão, como estão ali, e assistir a sessão, para ver como é que funciona os trabalhos do Legislativo aqui na nossa Câmara de Vereadores. Quero agradecer ao prefeito que sancionou a lei sobre a obrigatoriedade da execução do hino de Canoinhas nas escolas, projeto 31, e que fique bem claro, ele não está aqui fazendo uma aprovação, sancionando uma lei que já existe. O hino nacional já existe, vereadora Norma, né? Nas escolas, que seria obrigatório então você exercer, né, o hino nacional. Estamos aqui colocando junto o hino nacional, né, com o hino de Canoinhas, né, que pelo menos uma vez por semana, seja então toda segunda-feira, vereadora Thelma. Então, muitos dizem, o prefeito está fazendo uma lei, sancionando uma lei que obriga a cantar o hino nacional. Não, o hino nacional, esse daí ele já vem desde 1971, né, revista a lei em 2009. Estamos, sim, só complementando para que seja executado, então, o hino de Canoinhas, junto, né, o nosso hino tão lindo, que também nós, toda a primeira sessão do mês, fazemos, então, aqui, na elaboração dele, né, vereador Célio Galeski. Então, quero agradecer ao prefeito e também
Quero parabenizar. No sábado, dia 4, teve o dia D da vacinação e alguns postos de saúde fui fazer a minha visita. E fiquei feliz quando cheguei no posto lá do Campo da Água Verde, com apenas 1 ano de trabalho. A dedicação, né, das agentes de saúde, do pessoal que trabalha lá, das enfermeiras, auxiliares, até uma cama elástica colocar lá para atrair mais pais, levar as crianças para então tomar vacina. Seria, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, de maneira bastante breve, eu só gostaria, aproveitando o gancho da visita dos senhores acadêmicos dessa Casa de Leis, os senhores têm um capital intelectual tão grande, eu ainda percebo uma participação muito tímida por parte da comunidade na sugestão da elaboração de projetos de lei. Quando frequentava o mestrado de desenvolvimento regional, discutia muito a questão de um plano de desenvolvimento para Canoinhas, a contribuição da própria universidade, a questão da extensão da universidade, né, quando o acadêmico vem, traz a sugestão. Nós abrimos as portas sempre para que as boas sugestões, aquilo que possa impactar positivamente em políticas públicas para a nossa comunidade, tem muitas boas sugestões e muitas vezes as pessoas se retraem em trazer essas informações. São extremamente importantes, mesmo quem não queira se identificar, pode dirigir a qualquer vereador. Tá? Eu tenho a sugestão tal de um projeto de lei, de uma indicação, de um requerimento, algo que possa impactar positivamente. Se for negativamente, vai ser analisado, todavia, acredito, vai ser arquivado. Agora, aquilo que for positivo, muitos dos projetos de leis que eu descrevo nessa casa é fruto daquilo que a comunidade nos traz. Então, isso é extremamente importante. Vereadora Camila, as pessoas crescem na direção que são elogiadas. Eu, como policial militar, durante 34 anos que servi, não posso deixar de fazer menção ao 100º, 84º aniversário da minha instituição, Polícia Militar, ocorrida no dia de ontem. Transmito um caloroso e sincero abraço a todos os integrantes, hoje aproximadamente 10.500 integrantes da Corporação Policial Militar. Da mesma forma, cumprimentar o senhor Josemar Jubanski, gestor da Fundação Municipal de Esportes, por todas as atividades desenvolvidas agora por ocasião do Dia do Trabalho. Enfim, foram muitas atividades em todas as áreas da questão esportiva. Então, cumprimento ele e a sua equipe por todo o trabalho desenvolvido. E, por fim, deixei para cumprimentar o nosso amigo, se me permite chamar o Ismael, de longa data, né, pela inauguração do seu novo empreendimento. O senhor é um visionário, empreendedor que a gente conhece já há muitos anos, e que bom que sempre está crescendo, oferecendo novas oportunidades de trabalho para o cidadão de Canoense. Parabéns e desejo sucesso, que o grande arquiteto do universo possa iluminar o senhor, a sua equipe, que possa continuar desenvolvendo. Parabéns. Serei isso, presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador? Vereadora Camila Lima. Só para complementar o que o vereador Paulo Glinski e o vereador Coronel Mário disseram sobre a visita dos alunos do curso de Direito, eu ainda não consegui concluir o curso, estou no final, né? Mas estou vendo algumas pessoas com quem eu estudei, a Milena, seja bem-vinda, e dizer assim que na sala de aula é uma coisa completamente diferente. Os professores, eles passam a teoria, mas aqui, aqui nessa cadeira, ou ali no executivo, a prática é completamente um movimento diferente. Nós temos a teoria, mas é a prática que nos faz crescer como profissionais. Então, convido todos sempre a participar. Se não quiserem sair de casa, temos a TV Câmara, no nosso site tem lá o link, e isso é muito bom. Então, muito obrigada por estarem aqui representando a nossa classe. Digo, não sou formada ainda, né, mas do vereador Paulo Glinski, vereador Paulinho Basílio e eu que cursamos Direito. É uma profissão maravilhosa, de muita justiça. Muito obrigada. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Gostaria, então, mais uma vez de agradecer a presença de todos, fazer mais uma vez o convite para que a gente compreenda de que muitos estudam uma noite, no horário
que ocorrem as sessões da Câmara, que são sempre às segundas e terças-feiras, a partir das 19 horas. Mas, de qualquer forma, a gente deixa o convite, né, assim que puderem, né, se fazer presente, para poder acompanhar os trabalhos dos vereadores, acompanhar os projetos que estão sendo discutidos, né, nessa casa, contribuir para com eles. Esse é o principal, né. Enfim, deixo o convite a todos. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra para o dia de amanhã, às 19 horas. Só lembrando aos senhores vereadores que a reitora da UNC Solange estará nessa casa às 18 horas. Então, solicito a todos os vereadores que se façam presentes na reunião das comissões. A reitora vem acompanhada do seu presidente Ismael, né, e do diretor Brandes. Então, amanhã às 18 horas. Mais uma vez agradecer a presença de todos.